Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que deixa os professores assim com os cabelos ouriçados, alguns ficam preocupados, outros já entenderam um pouquinho de como funciona, mas ainda não conseguiu explorar completamente todos os meandros desse assunto. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial e se ela pode ser a melhor amiga do professor. Já vou adiantando que muita coisa que eu achava chato de fazer, organizar uma lista ou algo assim, a inteligência artificial já me ajuda bastante hoje em dia, tá? E eu sei que ela pode muito mais. Inclusive, porque aqui na editora a gente tem a companhia e o apoio de uma inteligência artificial e ajuda muito o professor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. E junto comigo, sentada à minha destra, tá ela, a mulher que coloca qualquer IA no chinelo, o nosso chat GPT 10, Regiane Taveira. Tudo bem com você, minha querida? Que delícia, Kelly. Eu sei. É um Olha, eu baita tenho elogio hoje em certeza. dia, né? Nossa, eu quero chegar lá, eu vou chegar. Estou muito bem. Acho que você já colocou aí, né, em poucas palavras, o quanto que é importante. E você falando já me veio à cabeça, não tem jeito, né? Paulo Freire já dizia lá atrás, né, que eu tenho que ensinar esses meninos a ver o mundo, a ler o mundo. Como que hoje, no século XXI, eu faço essas crianças ler o mundo? Como? Não é? É do mesmo jeito? Giz e lousa? Não mais, né? A gente tem que colocar esse óculos aí de todas essas tecnologias e fazê-los realmente a ler este mundo. O que não é fácil, né? Porque você sabe das minhas dificuldades, mas eu vou Sim. parando por aqui, porque nós temos um convidado, já vou adiantando, mais do que especial, que vai nos ajudar muito, não vai, Keller? Sim, hoje nós temos um convidado que sabe muito, que trabalha diretamente com esse assunto. Está aqui sentado conosco o Brian Iverson, que é diretor de tecnologia da Avenue São Paulo, tem mestrado em tecnologia educacional e instrucional pela Boise State University e bacharelado em educação de professor de língua espanhola pela University of Wisconsin-Stevens Point. Meu inglês pode ter ficado mais ou menos, gente, mas é que ainda demora aqueles 5 minutinhos para trocar, sabe, na cabeça assim, e o tempo não rolou. Mas quem está aqui com a gente é o Brian. Seja muito bem-vindo, Brian. Tá pronto para trocar essa ideia conosco? Oi, gente, tudo bem? É super prazer estar aqui com todo mundo falando sobre esse tema tão importante hoje. Estou pronto para bater esse papo com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Então vamos lá. Fique conosco que nós já começamos o papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Nos últimos anos, a inteligência artificial, ou a IA, tem se infiltrado em diversas áreas, desde a saúde até a economia, com a promessa de otimizar processos e ampliar as capacidades humanas. No campo da educação, essa tecnologia traz consigo um imenso potencial, despertando tanto entusiasmo quanto receio, como qualquer tecnologia nova. Por um lado, a IA oferece ferramentas que podem ajudar a personalizar o aprendizado, aliviar a carga administrativa dos professores e fornecer análises detalhadas sobre o progresso dos alunos. Por outro lado, surge a preocupação de que o uso crescente da IA possa desumanizar o ensino ou, em casos mais extremos, até substituir o papel fundamental dos educadores. Com as novas tecnologias, com as novas tecnologias se tornando cada vez mais presentes na sala de aula, os professores enfrentam, então, o desafio de integrar essas ferramentas de maneira que beneficiem tanto o processo de ensino quanto o aprendizado dos estudantes. Isso leva a questões importantes.
Até que ponto a IA pode realmente ajudar a melhorar a educação? Ou quais são os limites dessa tecnologia? E como os professores podem se preparar para utilizar a IA de forma eficaz, sem que a sua presença seja uma ameaça à relação humana, que é tão central nesse processo educacional? Então, vamos entender essa aliada. Ela é capaz de dar suporte, pode nos ajudar com tarefas muito difíceis, até impossíveis no passado, mas tem um equilíbrio, tem um entendimento. Precisamos entender essa inovação tecnológica, o nosso toque humano, que é insubstituível, e como garantir que a IA atue como uma amiga do professor. Esse é o nosso papo de hoje. E para começar o papo, Regiane Taveira, Bora você, lá. quantas vezes você já ouviu de professores que ficam um pouco assustados, né, pelas tecnologias ou pelas mudanças, que alguma coisa substitui o professor ao longo da sua história como educadora? Nossa, Keller, muitas vezes. Já comentei isso aqui em outros episódios, não é? O medo de não vai ter mais professor. Não, isso aí, né? Aliás, até eu já brinquei aqui, né? Falei que nesse meu meio século aí de vida, eu já comentei. A gente, né? Alguns receios por falta, na verdade, de informação, de conhecimento, de realmente estudar, conhecer um pouquinho mais, não é? Eu até brinco que hoje a gente tem uma plataforma aí na maioria das escolas. Aliás, eu falei recentemente que eu escutei isso de uma professora, lembra? Esses dias Uhum. eu escutei. Ela falou: não, mas a gente vai ser tudo substituído. E eu já brinquei e falei: gente, hoje nas redes públicas aqui de São Paulo, a gente já tem o Matific, que é uma plataforma de inteligência artificial que nos ajuda na matemática, a gente consegue identificar onde que o aluno está com dificuldade, quais as habilidades que a gente precisa trabalhar com ele. Mas quem faz isso, né, essa análise de olhar para aquele momento que o aluno está desenvolvendo a atividade e precisa, né, se ele precisa avançar, como que o professor ajuda naquilo, é ainda o professor. Aí eu brinco e falo, gente, olha aí, ela te ajuda pra caramba, não é que nem lá na minha época, quando eu comecei, que eu tinha minhas planilhinhas, como que o Keller está indo, como que o Brian está indo, não é? Hoje não, tá ali, tá pronto, não é? Pronto no sentido de você vai bater o olho, mas você que vai ter o discernimento, você ainda é o adulto da situação, de olhar e falar, precisa disso, precisa daquilo, da onde nós vamos caminhar. Então, assim, na verdade, este medo é porque há, né, ainda profissionais aí da educação que não associaram que eles já usam. E que eles continuam lá, não é? A gente ainda continua na escola, a gente ainda, os alunos precisam da gente, a comunidade precisa da gente. Que eu falo que escola não é só o aluno que está ali, é todo o entorno, né? O professor é vivo, ele precisa estar ali. Eu falo que é a gente que movimenta tudo aquilo, né? Junto com a Uhum. criançada, junto com a comunidade. Mas é o que eu estou dizendo, às vezes o professor ainda não associou o que ele está usando. Não é? E para você quebrar esse medo, você vai fazendo, né, numa formação, em outra, você já brinca. Você não está usando tal coisa? Ah, eu tô. E o que que é isso? Ah, né, é o Matic, é o IA. Eu já vi professores lá na escola dizendo, estou usando, né, o site CGBT para poder fazer os meus textos, os meus bilhetes, os meus comunicados. Então, ou seja, ele usa, mas ao mesmo tempo que ele usa, ele tem medo. E eu entendo, Keller, porque eu já comentei aqui. O processo de você perder esse medo é na formação. A gente Perfeito. precisa de formação. Não adianta, é uma teclinha que não adianta você mobiliar uma escola, né? Eu já também vou repetir uma coisa que eu já disse. Não adianta você ter uma biblioteca cheia de livros e as pessoas não saberem ler. Então a gente precisa de formação. Por isso que o tempo inteiro você tem que ir detectando e ajudando nessa evolução profissional dos professores e das professoras. Porque quando você passa por isso, você entende o medo. Né? Como é que eu ligo? Como é que eu faço? Gente, são coisas pequenas que a gente fala, nossa, mas ainda está assim? Sim, ainda está assim. Né? Alguns professores têm medo e a gente tem que ir ajudando. Então, eu acho que é bem isso, Keller. Respondendo de novo a sua pergunta, essa questão da gente ir quebrando esses tabus, porque são paradigmas que estão dentro da gente, e me coloco nisso, e conforme a gente vai quebrando, com certeza o professor vai evoluindo, e eles vão, né, os alunos vão evoluindo, mas eu brinco que quem nos ajuda mais? Os alunos.
É um barato. Como é que liga? Peraí, professora, que eu te ajudo. Eu vejo lá na escola o tempo inteiro isso. Não, peraí que eu te ajudo. Então, aí entra de novo essa mediação super gostosa, não é? Que também Paulo Freire já dizia, que se a gente só for, né, olhando para o aluno, percebendo as necessidades e mediando, mas com o seu conhecimento dentro daquilo que ele precisa naquela geração, porque não dá para ficar para trás, né? Lembrando, e aí frisando aqui de novo a questão de Paulo Freire, 1968, ele já batia na tecla que as escolas iam para a tecnologia e não tinha como fugir. Então, acabou, né? E estamos aqui, ó, 2024, e tem gente que tem medo, mas a gente tem que ir ajudando e fazendo formação. Eu acho que esse é um dos caminhos. Não, adorei a fala, assim. É que tem uma questão também, ó, vamos lá. Eu sou filho dos anos 90, né? Professores que são filhos dos anos 90, dos anos 80, eu entendo que a gente tenha crescido com algum medo da IA. Quem tá nos anos 80 teve, sei lá, Exterminador do Futuro. Anos 90 para 2000 teve Matrix, né? Você tem algumas coisas que a IA nunca foi exatamente uma coisa ali que a gente compreendeu. Porém, a IA é utilizada desde sempre, desde a década de 50, década de 60, que a gente já tem alguma forma de IA simples, videogame, entre outras coisas, que vai trabalhar e que facilitam muito a vida. Porém, eu até entendo o receio do professor, porque parece que foi muito rápida a evolução, né, para IA generativa, que é ChatGPT, gerador de imagem como DALL-E, DaVinci, por aí vai. DaVinci Resolve, acho que é o nome. Não, DaVinci Resolve é um software de edição. Então você tem uma série de ferramentas que são muito modernas para a gente. Porém, eu acho que você já pegou num ponto show de bola, Regiane, que é quando a gente fala sobre como a IA ajuda a personalizar o aprendizado. Então, para começar, vamos lá. Brian, vou pedir para você agora me ajudar nessa questão. Duas coisas, tenho duas perguntinhas para esse começo aqui. A primeira é se você pode nos ajudar a explicar de uma maneira simples o que é a IA, porque a palavra IA sozinha ela não explica. Existem várias IAs possíveis, né? Mas quando a gente fala de IA hoje, o que a gente está imaginando? E a outra, a Regiane já entrou muito bem, que é quando ela fala sobre o potencial da IA para gerir vários dados e nos ajudar a ter essa personalização da educação. Algo que a gente não consegue com uma pessoa. Ia demorar 10 anos para conseguir analisar essa quantidade de dados e ter algo específico do meu estudante. Mas com a IA, que não dorme, que está fazendo isso para a gente, facilita muito. Então, essas duas perguntinhas para a gente começar. O que é a IA e quais são os benefícios dessa proposta de personalizar o processo educacional? Claro, obrigado. Muito bem falado até agora. Já passou vários temas, mas respondendo à pergunta agora, tipo, o que é IA hoje em dia quando estamos falando do IA? Principalmente estamos falando do IA generativa, ou seja, é uma inteligência artificial que cria ou gera conteúdo. Ainda existe esse debate se o IA generativa cria algo ou só reproduz. Porque o que está acontecendo aí é que tem modelos que foi colocado dados dentro desse modelo, então tem uma base de dados para criar uma coisa ou reproduzir uma coisa. Então, quando digamos IA hoje em dia, vai lá no ChatGPT e digita uma pergunta para ele, você vai receber uma resposta. E essa resposta veio dessa base de dados. E essa dada de base muda muito rápido. Estamos já falando em outro tipo de modelo de linguagem. Nesses últimos 2 anos, desde que o ChatGPT foi lançado, já passou a vários modelos maiores com dados de todo lado, de livro, do vídeo, de outros podcasts, que são alimentados para um modelo. E agora, essa IA generativa pode reproduzir um texto, agora pode ser um áudio, dá para editar um vídeo, criar um vídeo, uma foto, ou seja, está avançando muito rápido. E é muito interessante nesse caminho da IA generativa, porque hoje é muito diferente que semana passada.
que é muito diferente do que faz um mês, que é muito diferente do que faz um ano. Então, é algo que realmente chegou com uma velocidade que ainda não tinha visto antes, e por isso talvez existe um pouco mais medo do que é IA e como vou usar IA na minha sala ou no meu dia a dia. Perfeito, perfeito. E pode me ajudar a entender um pouco essa questão da segmentação, que eu acho que essa é como já está sendo aplicada na escola, né? Você ter a IA diretamente para entender a personalização do processo educacional. Já tem escolas utilizando e o resultado é maravilhoso, porque eu sei exatamente aonde que eu tenho que lidar com o meu estudante, né? Exato. No caso de personalização de aprendizagem, essa é que realmente está mudando com a tecnologia de IA. Existem várias plataformas agora que já têm IA integrado dentro da plataforma. Então, como a Regina falou antes, foi agora um professor pode criar uma tarefa utilizando uma dessas plataformas e os alunos estão completando as tarefas e atrás vai ter uma base de dados, um dashboard para os professores ver os resultados das tarefas dos alunos. Então, o professor em si vai entender muito bem onde é o aluno A nessa situação, onde é o aluno B no caminho de aprendizagem, e daí o professor pode dar mais um auxílio para todos os alunos na sala com um toque de personalização que antes não era possível. Ou era possível utilizando outras ferramentas ou outros caminhos que demorou muito mais tempo, né? Era antes no computador ou ainda no papel, onde todo estava escrito e demorou muito tempo para esse professor entender exatamente onde estão esses alunos no caminho de aprendizagem deles. Agora, com os dados, o professor literalmente pode ver um dashboard dos dados dos alunos e fazer as decisões em qual seria o próximo passo para cada aluno. E essa, hoje em dia, é uma grande diferencial utilizando IA na sala. Perfeito, perfeito. Eu já tive o prazer de brincar um pouco com essas IAs, né? E eu fiz uma de matemática, uma vez que aquela avaliação que a IA faz da matemática. Ela descobriu que eu tenho um problema gravíssimo na hora de entrar os números ali na questão. Tem um relatório bonitinho falando assim: olha, você não aprendeu essa área aqui. E aí ela propõe uma série de exercícios. E assim, gente, eu acho que eu respondi umas 10 questões de matemática e ela percebeu a falha, abre aspas, né, na minha educação, algo que me faltou ali naquele ponto. E propondo exercício e vídeos e explicações que me ajudam a trabalhar. Eu achei uma tecnologia, assim, incrível para a gente entender, né? É assim que está funcionando para você também, Rei? É assim que funcionam os equipamentos na escola? E Keller, até coloco a questão da avaliação, não é? O quanto que a gente, hoje, nessas avaliações que vem, e você tem os resultados ali, né, mapeados, as habilidades dos alunos, no que tiveram mais dificuldade, especificamente cada um, ou os que estão mais avançados, essa questão que o Brian colocou, né? Onde você vai intervir no processo de ensino e aprendizagem daquele aluno é importantíssimo, porque você consegue fazer, né, é específico, você colocou agora, né, da sua defasagem, eu não falo nem dificuldade, dessa defasagem, essa lacuna que você deve ter tido no seu processo de ensino e aprendizagem, a gente consegue identificar isso e avançar a partir dali, né? E o mais legal ainda que, né, eu coloco com relação a isso, é que eu não vou, né, não existe uma sala homogênea, cada um está num momento do seu processo. E aí eu consigo realmente trabalhar com a metodologia ativa vem te ajuda muito a gente nisso, porque aí você monta ali, né, ilhas no sentido de, né, qual é a habilidade que esses estão precisando, que aqueles, e aí você vai fazendo realmente um processo de ensino e aprendizagem, onde você olha para todos, mas é específico, né, o processo de cada um. Então, eu falo que o que mais, né, eu gosto nisso é a questão do resultado das avaliações e como eu posso identificar
cada um. Claro, né, Keller, eu sempre lembro que a gente está falando de um Brasil enorme, né, a gente falando dessa questão geograficamente falando, e que há lugares que ainda não tem, não é? E aí, pensando nisso também, né, fico sempre, quem nos escuta, né, longe, que eu já até recebi, mensagens com relação a isso, o quanto que, a gente ainda precisa avançar nessas questões no Brasil. Uhum. Porque a gente está falando de São Paulo ok, né, há ainda algumas coisas que não caminharam, mas o Brasil inteiro pensando: "Olha quanta gente acaba ficando para trás, porque o professor não tem essa ferramenta". Verdade. Deixa eu aproveitar essa questão também e eu quero puxar mais uma pergunta para você, Brian. A gente introduziu um pouquinho aqui do que é a ideia de IA, os usos, né? E a Regiane acabou de esclarecer também algumas das dificuldades que a gente tem no Brasil, porque ele é gigante, né? A realidade é bem distinta em todos os lugares. Eu tenho uma pergunta para você. Assim, para onde você acredita ou você observa a partir dos seus estudos que a IA está indo com relação à educação? Porque eu tenho a promessa de que um dia fazer diário, fazer aqueles relatórios gigantes, a IA vai me ajudar e eu vou poder focar em trabalhar, em dar minha aula, em preparar meu conteúdo e estar lá no contato com os alunos. Espero ansioso por esse dia, né? Na hora em que essa carga administrativa vai ser repassada para uma inteligência artificial que me ajuda. Isso é uma das promessas. Que outras promessas você também observa na educação que a inteligência artificial pode ajudar? Bom, você falou tudo aí, Keller. Eu acho que todos os professores, quando chegou a IA aqui em nossa rotina, foi, nossa, agora eu posso realmente, posso focar na minha sala com meus alunos, desenhando um projeto real e deixando essa parte mais administrativa, na parte do IA, né? E fazendo isso, o que acontece? O professor tem mais tempo e hoje em dia o tempo vale ouro para os professores. Reduzindo esse cargo administrativo, o professor entra na sala e tem tempo livre para interagir com os alunos. Tem tempo para criar essas relações com os alunos, que é muito importante na caminho de aprendizagem. Não, não precisa focar mais nas tarefas, mas realmente criar essas relações com os alunos. Essa é uma das grandes vantagens agora de IA. E também é muito legal para mostrar as tecnologias novas hoje em dia para os alunos. Porque a IA também existe fora das escolas, né? Principalmente Sim. fora das escolas, está sendo implementado em toda a vida real. Então, uma das vantagens de utilizando o IA nas escolas é mostrando ou, ao mesmo tempo, aprendendo juntos com os alunos como essas tecnologias novas vão impactar nosso dia a dia, tanto na escola, tanto na vida real. Então, é muito importante para o professor levar esses assuntos na escola para que os alunos fiquem preparados para os próximos passos na vida deles. E agora, IA dentro da sala é algo importantíssimo para os professores entregar e fazer com os alunos. Perfeito, bem lembrado. E entender como utilizar também é uma função da escola, no começo, explicar para onde que vai, explicar como fazer o uso, explicar a utilização, porque a proibição não é o caminho. Teve muita escola que falou que vou proibir o uso porque agora os alunos não querem mais fazer redação, vão usar o chat GPT. Esse não é exatamente o caminho, porque a tecnologia veio, a tecnologia está aqui. Como utilizar ela é a questão do momento, né? Você acha que Vai. falta muito para a gente entender, explicar como utilizar a tecnologia para os alunos? Acho que está difícil, Brian. Esse é o grande desafio desse sempre com tecnologia. Então, Verdade. as pessoas que ficam bem em frente nas tecnologias na escola, gostamos esse desafio. E eu lembro bem primeiramente quando chegou a pandemia e todo mundo foi para uma escola virtual. É. Essa não existia. Ninguém
tinha conhecimento em como fazer, como utilizar as ferramentas, como dar uma aula online com os alunos em casa. Então, o que aconteceu? Foi normal. Os professores também, com o tempo, ah, entenderam como utilizar a tecnologia de uma certa forma. E daí ficou mais ou menos parado. Quase todos os anos seguintes foi igual. Então, trabalhando na tecnologia na escola foi um pouco tédio, porque os anos depois da pandemia foi igual, nada mudando. E por dia de noite chegou o ChatGPT. E daí, ok, agora as coisas estão mudando de novo. Então, ninguém sabia, não tem um livro ou um guia em como utilizar. As escolas não têm essa prática de usar uma IA generativa. Então, foi algo que foi necessário entender o básico e entender como vai impactar a sala de aula. Então, eu lembro bem quando foi lançado o GPT, eu tive alguns meses, porque foi justamente nossa descanso das férias. Então, eu estava trabalhando, então eu fiquei semanas e semanas só falando, ok, que é isso aqui? Porque daqui umas 5 ou 6 semanas, nossos professores vão voltar e o GPT vai ficar aqui e todo mundo perguntando o que é e como usar. Então foi uma experiência bem legal, porque a gente estava preparado para ensinar os professores o que é e como usar. E daí eu chamei um grupo de professores para fazer um grupo de estudos. E a gente foi, cada terça-feira, depois das aulas, a gente sentou e bater papo. E aí, você aprendeu o que essa semana com o GPT? Ou tentou utilizar como em sua aula? E daí começou uma troca. E com o tempo, essa rede de professores já utilizando viralizou dentro da escola, e daí tem um grupo grande de professores que são usuários do GPT na escola. E essa é uma das coisas para eliminar alguns desafios, porque tem usuários que gostam e pode mostrar os benefícios do GPT ou IA na escola. Perfeito. Passa por Essa perder o troca, medo e né? experimentar, né, Rê? Essa troca, não é? É o que a gente fala, quem ajuda, né? O aluno, eu falo que a gente fazemos as duplas produtivas entre os alunos. E os professores também, né? Porque quando alguém chega e fala, olha, faz assim, é desse jeito, as pessoas vão perdendo medo e é usando, gente, né? Lembro do José Moran falar aqui claramente, fuça, mexe, é o que eu faço. É a gente mexendo, porque senão não tem como, não é lendo, né? É mexendo, é mão na massa para a gente ir mexendo. E nada como o próprio professor um ir ajudando o outro, essas trocas de experiências são a que fazem a Importantíssimo. gente avançar. Exato. Importantíssimo. Mas deixa eu te perguntar, dona Regiane Taveira, Bora lá. você também não sonha com o dia em que uma inteligência artificial vai Ai, tirar um pouco da carga burocrática de diretora, que eu sei que não é leve? gente, vai ser uma delícia. Prestação de contas, por exemplo. Comprei isso, Perfeito. isso, isso, isso. Tá aqui, Me né? ajuda. Me ajuda. Porque, gente, realmente, a gente ainda perde muito tempo. Avançaram, né? A tecnologia avançou tanto. Há como fazer de outras formas, mas a gente ainda continua a passos de tartaruga em alguns âmbitos da escola, né? Quem já trabalhou na rede pública sabe aí do que eu estou falando na gestão. Eu acho que a gente perde um tempão fazendo prestação de contas, né? E não vou dizer para vocês que é só lá na tecnologia, não. Você tem que inserir lá tudo que você, as notas, né? Tudo que você foi pesquisando você escaneia e coloca, escaneia e coloca. Pensa o braço, o cansaço, não é? O tempo que você perde, quantas vezes a gente traz para casa, porque na verdade você quer naquele momento, acho que o Brian colocou aqui essa questão de você ter mais tempo com o aluno, a gente precisa de Uhum. ter mais tempo com o professor, com a equipe, com os alunos, e aí, para você fazer, aliás, prestação também, se você fizer na escola, você erra. É Então verdade. você Tem que ser atento no tem ambiente que tirar. silencioso, né? E não só isso também, né, Keller? Outras coisas que a gente ainda usa muito papel, né? Você fica. Plano gestão, olha aí.
né? Tem coisas que são repetidas, você vai inserir algumas coisas que já podia estar programado também, já podia ser, né, de uma outra forma, né? Perfeito. Regimentos, não é? Tem tanta coisa, e aí eu te falo, aí você fala: "Rê, quanto tempo você perde em tudo isso?". E aí o Brian trouxe também, a gente não pode perder tempo, mas acaba que você tem que se dedicar para fazer bem feito, e em outras coisas da área pedagógica, na relação com a comunidade, você poderia avançar muito mais se você não tivesse preso a essas coisas burocráticas que com tecnologia podia ser diferente. Isso é verdade. Ó, eu vou dar mais um exemplo aqui de uso de tecnologia, de inteligência artificial, que eu achei muito bacana. Aqui na Editora do Brasil tem a proposta do ASAP Educa. O ASAP Educa é uma inteligência artificial que funciona pelo WhatsApp, que é bacaníssimo assim. Se você tem dificuldade, por exemplo, de adaptar a atividade, isso é algo que às vezes eu tenho dificuldade sim. Sei lá, você tem um estudante que tem uma necessidade específica. Por exemplo, um estudante que ele é autista. Eu já estudei um pouquinho, mas como a gente acaba não usando com frequência, você pode não saber como lidar, né? E aí, quando você pega, por exemplo, a Zap Educa, dá para você conversar e falar assim: me ajuda a adaptar essa atividade. E ele propõe adaptações para aquela necessidade. Isso é muito bacana porque você aprende na prática. Na hora que eu observo aquele material, eu bato o olho e falo assim: pô, olha aqui, deixou caixa alta, facilitou uma linguagem, está citando uma página, propôs uma ilustração. Você tem algumas coisas que fazem com que nós possamos ser professores melhores. E isso é algo que eu sonho muito com a IA, assim. Como que ela pode me ajudar a ser um professor melhor? E como? Me dando mais tempo para estudar, me dando mais tempo para poder trabalhar. Isso é o que eu acho muito legal. Brian, eu quero puxar nessa questão para você, inclusive. Eu tenho esse sonho, né, da IA sempre me ajudar a ser um professor melhor. Existe o receio de que a inteligência artificial possa comprometer a relação humana entre professor e aluno. Tem muito uma ideia de que se a gente tiver muito aplicativo, muitas ferramentas, eh, vai diminuir o tempo professor-aluno ali. Você acha que isso faz sentido? Ou o que que eu posso fazer para manter a relação humana das aulas ou do conteúdo, não ficar uma coisa muito maquinada ou muito industrial, sabe? Assim, em demanda, assim. Como que você vê Sim. isso? Como que eu posso É, manter a humanidade? manter a humanidade dentro da sala é principal entre um aluno e um professor. É, Desde sempre estamos perguntando de como a gente aprende, e essa é Uhum, uma coisa muito social. Então, a tecnologia é uma ferramenta, não é o sim, foco de aprendizagem. Então, perfeito. essa linha de pensamento sim, vai ter ferramentas novas, vai ter plataformas, vai ter umas tecnologias novas que entram na sala ou em nosso caminho de aprendizagem. Mas sempre essa conexão humano, essa troca de ideia, para sentir emoções juntos e bater papo com algo vivo, essa não Verdade. pode replicar isso com uma tecnologia. Então, essa conexão com o aluno é muito importante na aprendizagem. E voltando a alguns assuntos que a gente estava conversando, com essa tecnologia, você vai ganhar algumas informações novas sobre seus alunos para levar para uma conversa, ou tempo para interagir com o aluno também, para eles explicam o que está aprendendo, ou eles vão ter capacidade de explicar como eles estão utilizando uma tecnologia para o caminho de aprendizagem deles. Então, essa humanidade de aprendizagem sempre vai ser o foco independente do tecnologia que estamos utilizando. Perfeito, perfeito. É entender como esse apoio, né? Fique conosco que o papo já continua. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais.
Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Regiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você Nossa, sabe de professores usando a IA na sua escola já? já, é o que eu comentei aquela hora, na questão de comunicados, a gente perde um Uhum. tempão, né, porque o professor tem aquela mania, ler, reler, óbvio que eu também, né, falo dessa questão de você também ler, porque tem coisas ali que vêm, né, não Boa. estão do jeito que você gostaria. Então, nunca pegue e deixa do jeito que tá, né. Você precisa dar aquela sua olhada de professor e de professora para você ver se tá do jeito que você quer. Mas eu vou voltar um pouquinho na questão da humanização que você Por estava favor, falando, por favor. e que é uma das coisas também é que, assim, né, vamos falar: "Hoje a Regiane tá Paulo Freire", porque eu tô lendo umas coisas, uns livros, relendo e também tô com um livro dele, agora lendo aí novo, enfim, não novo, né, porque não tem novo, mas que eu ainda não tinha lido do jeito que eu gostaria. E ele dizia que a tecnologia era um caminho para a humanização. Olha que Olha legal. só, da escola. Por quê? Pelo poder de transformação, né. Então, quando eu consigo transformar realmente, né, as pessoas, né, de uma forma crítica, eu estou humanizando. E ele dizia que a tecnologia era uma das maiores ferramentas. Então olha como ele já era né, era um visionário, sempre foi um visionário, mas olhando e pensando nisso, ele já discutia essas coisas, porque já se falava na questão da tecnologia substituir o professor, né. Então ele já dizia: "Não, ela vai humanizar, é uma ferramenta de humanização". Então, né, não consegui também me veio à cabeça isso e pensando que ele nem viveu tudo que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? Então é legal a Verdade. gente pensar nisso, porque quando você tem o poder de transformação, né, eu falo, não o poder de transformar alguém, mas as ferramentas, os caminhos, né, pensar no processo de ensino e aprendizagem lá dos seus alunos. Gente, você está com o poder de transformação na sua mão sim, né, para ajudar o outro a ir se libertando, a ir se humanizando, mas usando o que está aqui. Porque, gente, é século XXI, não tem como eu fugir do que está aqui, mas eu preciso ir melhorando, né, no meu conhecimento para ir poder, então, ajudando. Perfeito, perfeito. Eu concordo 100%, assim. E uma das coisas que eu penso muito nesse sentido, inclusive, é como é importante, novamente, o professor entender a ferramenta que ele está trabalhando. Porque o professor, ele tem um ponto, o professor ele está num lugar, vê se você concorda comigo, Regiane e Brian. A gente está num lugar muito privilegiado. Nós estamos diante da geração do amanhã. A gente está diante das crianças que serão os comandantes da sociedade, os trabalhadores da sociedade, os futuros presidentes, os futuros donos de empresa, os futuros funcionários, os futuros pais e mães. A, a gente está ali na relação com eles. Então, é uma oportunidade muito grande de auxiliar na construção desse futuro. Isso é toda vez que eu entro em sala, eu olho em sala e falo assim, pô, aqui dentro pode ter o próximo CEO de uma grande empresa, aqui dentro tem uma grande mãe, um grande pai que vai criar muito bem seus filhos, aqui dentro tem um escritor, aqui dentro tem o melhor trabalhador, de seja lá qualquer área, tá aqui dentro. E esse cara vai para a sociedade e eu tenho o prazer de estar aqui conversando com ele. Então, até quando a gente pensa para usar bem a inteligência artificial ou usar bem as tecnologias, vai passar por gente. Nós temos oportunidade de instruir ou de colaborar com a construção dessa sociedade do amanhã. A gente colabora hoje na sociedade como adultos, funcionais, participantes, né, cidadãos e por aí vai, a gente está ali, mas a gente também tem essa chance de participar com o amanhã. E isso é uma coisa que eu acho, assim, incrível, né? Incrível. E é aí que está a ferramenta de libertar. Aí que está a ferramenta de construção, que eu acho que é tão bom assim. Não sei. Brian, tô pirando aqui, você concorda com isso? Acho que eu tô errado, tô meio maluco, faz sentido? Oh, Keller, não faz muito sentido. E eu acho por essas razões somos educadores, por ter esse tipo de visão, esse
oportunidade de lidar gerações futuras nessas questões. Como lidar nesse mundo que é muito complicado. Para mim também porque eu sou educador. Eu quero fazer parte de esse grupo de pessoas para ensinar e lidar as próximas gerações. Perfeito. Você concorda, Rei, com essa visão? Gente, é o que eu falei, o 100%, né? poder, onde está o poder, não é? Eu falo, não tenham medo, professores e professoras, porque, né, com toda essa tecnologia, nós precisamos aprender a manuseá-las, mas a gente ainda tem assim, né? Nós somos o adulto da situação. Não tem como, né? Somos o adulto, e é muito legal que ela vou voltar naquela coisa de a gente pensar que estas crianças de hoje, essa geração, elas precisam dessas inovações. Não tem como a gente fugir disso. Inovação que eu falo no sentido não é de coisa, né, que foi inventada, né, tudo se transforma muito rápido. Como que eu vou ficando para trás? Eu brinquei outro dia, né, e fiz uma, uma relação, enfim, com a questão, a lousa verde ou a lousa do quadro branco? Olha como é interessante, eu tenho as duas ainda na minha escola, vocês vão dar risada. Porque eu ainda tenho professor, né, que não quer sair da lousa, qualquer explicaçãozinha, ele quer a verde. E eu falo, gente, mas já tem o canetão, não precisa respirar esse pó, mas a gente vai tirando aos pouquinhos. Mas você vê como é que é? É um Sim, desmame. conforto, né? É. E é porque a segurança, olha, e é professor que vai lá, põe o notebook, dá aula, coloca, mas ele, as anotações ele quer fazer no quadro verde. Aí, Rê, não tira. Aí eu brinco e falo, gente, a gente tem que ir desmamando. Mas é até engraçado falar que usa a tecnologia, mas se sente seguro com aquilo que É ainda verdade. faz parte da formação, do processo que ele passou para chegar a ser professor. E aí, aos pouquinhos, que a gente vai realmente também ajudando e transformando, né, essa questão do professor lidar com tudo isso. Perfeito, perfeito. Agora eu tenho uma última questão, já caminhando para o final, que eu acho que ela é muito relevante. A Regiane já falou lá no começo, falou agora no meio também, que existem professores na escola dela que utilizam a inteligência artificial para várias coisas. Uma delas, criar os recados. Eu uso muito para organizar algumas coisas de ideias, por exemplo. Eu vou lá, escrevo a ideia solta, a ideia como vem à mente. Vou lá, escrevo, e aí eu utilizo um chat GPT para organizar essa ideia, para mostrar a falha no meu raciocínio da ideia que eu coloquei, para me orientar talvez uma ideia de um plano de aula, algumas propostas assim. Só que quando você usa um chat GPT, ele é uma inteligência que serve para várias coisas, né? Mas ele tende a dar umas alucinadas em alguns momentos. Ele dá uma perdida, ele cria um fato, né? Ele ainda tem essas dificuldades. Melhorou muito desde o começo, mas ainda tem essas dificuldades. Então o professor ele tem que tomar cuidado. E eu percebi que tem professor que evita, por exemplo, de montar questão com o chat GPT, e faz sentido evitar por causa dessas alucinações, dessas ideias meio erradas. Então, eu queria perguntar aqui, vou puxar você, Brian, me ajudar a entender quais são as práticas ou estratégias que os professores podem usar para integrar a IA na sua sala de aula. Como você acha que o professor poderia usar a IA? Como que ela serve? Aonde que eu consigo encaixar no meu dia a dia a inteligência artificial como professor? Uhum. Perfeito. Para começar, eu acho que você comentou muito bem. Tem que colocar a IA na sala de aula como uma conversa e falar sobre essas alucinações. Tem que falar com os alunos, ter essas conversas sobre pensamento crítico, porque o IA, o conteúdo que gera, às vezes, de fato, não é 100% correto. Então, é muito importante para o aluno entender que o conteúdo que está recebendo de volta de um GPT ou um IA tem que olhar como um mente crítico. E daí, se for necessário, continuar estudando ou pesquisando o resultado. Então, não é só receber e falar, ok, está ótimo, entendi, está correto. O aluno e professor precisa ter essas conversas e realmente olhar nos exemplos na vida real. Então, levando casos reais dentro da sala e, primeiramente,
falando sobre eles e criticando, analisando, falando se foi correto por quê, né? Sempre pensando na raciocínio das respostas que a generativa IA produz. Então, essa é como um base. Vamos conversando. E daí, é muito importante a começar a integrar oportunidades para os alunos usar IA dentro da escola. E uma das coisas na Avenues foi, recentemente, a gente teve uma semana sobre IA. E essa semana foi uma feira de projetos dos alunos e como eles utilizaram IA na aprendizagem e dos projetos. E a bacana disso foi, essa semana de IA não foi para usar IA, foi realmente uma semana para mostrar que já foi feito. Então, a IA estava sendo integrado no dia a dia dos alunos em vários aspectos, em vários projetos, e não só um chatbot. Por exemplo, teve um projeto que foi muito legal, se chama Criando uma Espécie. E dentro desse projeto, a pergunta simplesmente foi quem nos faz ser humanos? E daí começou a bate-papo com os alunos, fazendo perguntas. E uma das resultados que foi levantado foi: somos humanos por causa de evolução. E daí começou de novo outra fase do projeto. Então, os alunos foi desafiado para criar uma nova espécie. Utilizando IA, eles fizeram várias modelagens 3D com ferramentas de desenho, junto com algumas ChatGPT para juntar as duas habilidades, e foram criadas algumas espécies novas. Então, eles precisavam criar ambiente, que tipo de comida, qual foi o clima, característica dessa espécie. E daí os alunos criaram seu próprio ferramenta que fez análises utilizando a API do OpenAI. E esse GPT fez uma análise sobre a espécie que eles criaram. E daí os alunos receberam uma certa tabela de, você criou uma espécie que pode voar, mas faltou comida para fortalecer os ossos. Então, sua espécie não vai durar muito tempo, não. E aí começou a fazer os ajustes. Então, esse tipo de criatividade e também utilizando vários tipos de ferramentas e juntando tudo, eu acho que é muito importante na integração dessas tecnologias, porque não são casos isolados. São usados em várias formas diferentes. Então, você vai ter uma experiência num projeto, vai para outra, vai levar a sua experiência para uma nova aprendizagem. E eu acho por isso a tecnologia dá essa possibilidade de transformação, como a Regiana falou, né? Essa transformação de como e que podemos aprender. E esse foi um exemplo que foi muito legal dentro dessa semana de IA. Nossa, eu já adorei, porque normalmente a gente imagina IA para ser utilizado de uma maneira muito pragmática. Resolve essa tabela, ajuda nessa questão, me explica esse ponto. Mas usando mesmo como uma conversa e um apoio para desenvolver criatividade, para desenvolver ideia, para encontrar problema no raciocínio ou te propor desafios, acho que uma forma muito inteligente de crescer mesmo com a IA. Porque ela vira um tutor de apoio, né? Alguém que você está questionando, que você está desenvolvendo. Eu adorei essa ideia. Adorei essa ideia. Você gostou, Rê? Tá mutada no Viaja, né? botão? Porque eu tô. Oi. Não, agora foi, não foi? Foi. Foi. Então, a gente vai viajando e fazendo Nossa, anotações, né? adorei. E as ideias, porque é isso, não é? A gente aprendendo a usar a ferramenta, porque também estou em processo de ensino e aprendizagem, ainda bem, né? E aí você vai anotando e pensando quantas possibilidades, né? E óbvio que surgirão muito mais, mas o quanto que a gente ainda não usou e pode usar,
não é? É muito bom. Perfeito, perfeito. Estamos chegando agora nos momentos finais do nosso programa. Nós conseguimos desenvolver bastante as ideias de como trabalhar. Eu acho que o Brian trouxe algo muito incrível mesmo, inclusive nesse momento final, que é a postura do professor se relacionar com a IA, não só como uma coisa de apoio, mas algo que está integrado no dia a dia. É um ponto que meio que falta, às vezes, o professor entender, sabe? Não, traz para a sala, abre lá na sala, faz pergunta, conversa, para perder esse medo e também para o estudante não entender, perdão, e também para o estudante entender que a IA não é alguém que vai fazer algo por ele, mas pode ser algo que vai colaborar com ele para que ele tenha criatividade, para que ele se desenvolva, para que ele trabalhe, para que as ideias fluam de maneira melhor. Então, essa diferença entre fazer para mim e fazer comigo, eu acho que é um ponto muito importante, muito importante. Estamos chegando aos momentos finais e, Brian, já vou te explicar. Quando a gente está chegando no fim do programa, eu faço 3 perguntinhas muito difíceis para todo mundo, inclusive eu respondo. Então se prepara. A primeira pergunta é: se você gostou do programa, se foi bacana esse bate-papo para você, se tem algum ponto que você gostaria de retomar ou de falar nesse momento final. Olha que difícil. A segunda pergunta é: como que eu sei mais de você? Como que eu sei mais? Como é que eu encontro o Brian por aí? Como é que eu faço para saber sobre o trabalho dele, para acompanhá-lo? E terceiro, que é uma dica, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Pode ser uma frase, um pensamento, uma música, pode ser comida, pode ser visitar um lugar, pode ser uma ideia, algo seu para ficar junto conosco. E para dar tempo do Brian pensar, Regiane Taveira, agora é com você. As 3 perguntinhas clássicas. Primeiro, o que você achou do programa? Segundo, onde eu acho a Regiane Taveira, se eu quiser acompanhar? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Bora lá. Se eu gostei, olha aí, o meu processo de ensino e aprendizagem hoje avançou um pouquinho. Tô cheia de anotações, né? E aí, acho que é isso, é essa troca, né, Keller? E super enriquecedora. A gente nunca começa esse programa e termina igual. A gente sempre avança um pouquinho. Eu acho que a ideia é essa. Eu amei, foi, né, muito boa essa troca que nós tivemos aqui hoje. Mas quero deixar uma coisinha pro professor, só para eu não esquecer de falar depois. Somos Claro. mediadores. Quando a gente pensa Perfeito. assim, a coisa ela fica diferente. Como que eu quero ensinar nos dias de hoje? Quem eu sou nesse processo de ensino e educação deste meu aluno? Quando eu me faço essas perguntas, eu não tenho como ficar parada, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás de coisas que estão aí que eu preciso aprender a usar. E eu estou aqui, estou no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, estou lá no chão da fábrica, né, na escola, onde tudo isso tem que acontecer e a gente, às vezes, até dá um apertinho ali no coração que parece que está a passos de tartaruga, mas não está, não. Né? A gente não pode se desesperar. A sementinha que a gente está plantando aqui, lá na frente, com certeza, a gente vai colher bons frutos. E, gente, durante o programa hoje eu enlouqueci, ia indicar um livro do Paulo, mas não vou não, eu já falei dele bastante hoje. Me veio uma música na cabeça do Lulu que não saiu da minha cabeça durante todo o programa, né? E é só vou ler um pedacinho que aí, né, pra gente entender um pouquinho ou não, porque eu sou maluca, né? Vocês já me conhecem. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, agora vem IA, como um mar, num indo e vindo do infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. E lá na sala não tem como não mudar. Mudei a música do Lulu, hein? Não é? Não, tá ótimo. Rê, Gente, muito é obrigado, isso, viu? né? Obrigada eu, né? Essa loucura de mudanças que a gente tem que ir se adaptando e que às vezes a gente se sente super perdido. Professores e professoras, eu também me sinto, Keller, estamos todos no mesmo barco, tenho certeza disso, mas a gente chega lá. Foi Chegamos uma sim. delícia. Parte do ser humano, como o Brian mesmo falou, é evoluir, né? É a gente se desenvolver, isso é parte da humanidade. Então faz parte a gente compreender e fazer bom uso das tecnologias, né? Perfeito.
Rê, É obrigado por estar isso. aqui, obrigado pelo seu Obrigada eu. tempo. Eu sei que você teve uma semana corrida, até plaquinha, gente, assim, ó, plaquinha Minha do escola secretário de ganhou. Educação, a escola da Rê ganhou, escola de excelência. Então, agradeço muito, Rê. Obrigado por estar Eu- aqui com a gente, viu? Obrigada eu. Vamos lá. Brian, seu momento, meu querido. Vou te fazer 3 perguntas dificílimas. A primeira, se você gostou do nosso papo, se tem algo que você gostaria de acrescentar. A segunda, como que eu acompanho o Brian? Adorei. Quero saber mais. Inclusive, quem está acompanhando a gente, se não conhece a Avenues, que é uma escola que tem em Shenzhen, tem em Nova York, tem tudo quanto é canto, vale a pena você dar uma olhada. É uma escola de excelência, é top mesmo, assim, viu, professor? É ótimo para você acompanhar, ver o que está acontecendo. Então, como que eu faço para encontrar o Brian? Como que eu faço para saber mais sobre ele? E também um pedacinho seu para ficar junto conosco, Brian. Uma dica, uma ideia, fica à vontade. Claro, eu adorei esse papo, esse podcast com vocês. Muito grato pelo convite. Eu adoro ter essas conversas essenciais sobre tecnologia dentro da educação, essas novidades que estamos enfrentando todo dia. Então, obrigado mesmo, pelo convite. Eu adorei nossa conversa. E como você falou, Keller, como encontrar um pouco mais informações sobre mim, sobre meu projeto, meu trabalho? Em setembro vai ter uma conferência lá no Avenues, se chama New School of Thought Institute. É, possibilidade de 3 dias de aprendizagem e eu vou lidar um grupo de professores exatamente nesse tema, sobre a IA e o letramento sobre IA na escola. Então, se está querendo entender sobre o projeto que eu mencionei hoje no programa, a gente vai mergulhar nesse mundo de como integrar IA na sala, utilizando projetos. Então, essa é uma forma bem bacana para acompanhar nosso trabalho na Avenues, especificamente sobre IA. E uma dica, eu gostaria que as pessoas sejam curiosos. A IA está chegando muito rápido, mas em breve vai aparecer que se não fosse uma novidade. Por exemplo, vai ter o novo iPhone que vai ser lançado no próximo iPhone 16, o IA vai ficar integrado. Então, vai fazer parte do nosso mundo. Fica curioso em como funciona, como vai mudar nossas vidas, e como você pode ter uma paixão e criatividade dentro desse novo mundo. Perfeito, perfeito. Brian, muito obrigado por vir aqui, por conversar com a gente, por dispor o seu tempo, por trazer essas informações. Eu quero agradecer especificamente por mim, falar obrigado porque me deu essa sacada de utilizar mais a inteligência artificial para desenvolvimento criativo. Acho que essa ideia é algo que às vezes a gente se perde no pragmatismo de resolve essa lista, corrige esse português, revê esse texto, que é importante, mas utilizar ela para a gente poder ser mais humano, mais criativo, ter novas ideias, é algo que estava me fugindo nos últimos tempos. Então foi muito legal conversar contigo porque me deu essa sacada. Imagino quão fantástico vai ser o bate-papo que você vai ter com os professores sobre esse tema. Então, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui, obrigado pela sua formação e por estar trocando com a gente. Agradeço muito. Muito obrigado. Show de bola. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o papo, amei o programa, porque a inteligência artificial é algo que eu tenho dado uma olhada, tenho dado uma estudada, tenho tentado utilizar na minha vida, e isso é importante, porque, de novo, o professor do futuro, ele vai passar. Professor do presente, não é nem do futuro. Professor do presente, ele vai passar pela inteligência artificial. A gente vai precisar trabalhar com isso. Todos os profissionais, em algum momento, vão ter contato com a inteligência artificial. Então, você, meu querido professor, minha querida professora que está nos acompanhando, instruir o seu aluno no uso correto, bacana, criativo, inteligente da inteligência artificial é preparar ele para o amanhã. Ignorar isso pode ser essa defasagem na educação que eu tive com matemática, ele ter com o IA no amanhã. Então não é legal. O legal é a gente desenvolver e trabalhar com isso. Então eu amei o papo.
Achei fantástico. Muito obrigado, Rê. Obrigado, Brian, por estar aqui conversando comigo sobre esse tema, porque é realmente, assim, incrível. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller em alguns lugares, @KobKeller, K-O-B Keller, lá no Instagram, e você me encontra falando sobre filosofia lá no TikTok, no Keller Marcos, @Keller Marcos lá no TikTok, falando sobre filosofia, conversando um pouquinho e trocando uma ideia com vocês. Fiquem à vontade para mandar mensagem, sem problema, e você também me encontra todas as semanas aqui no Ar 43, junto com Regiana e... Perdão, Regiana. Você me encontra aqui junto com a Regiane no Ar 43 e grande elenco, sempre com a gente aqui presente, né? Acho que isso é muito importante. Quero deixar uma dica. A minha dica é que você, meu querido professor que está acompanhando, gostou? Quer entender mais? Gestor, quer entender mais também sobre inteligência artificial? Pega o seu telefone, se você ainda liga um telefoninho assim, ó, e dá uma olhada, entre em contato, vai lá no Instagram, conversa com a galera da Editora do Brasil para entender um pouquinho mais sobre as facilidades e as propostas que a Editora do Brasil tem envolvendo inteligência artificial. Eu tive o prazer de dar uma brincada, de entender um pouco mais, de estudar um pouco o assistente virtual da Editora do Brasil, que é o ASAP Educa. Cara, ele é muito legal. Ele está fazendo PPT. Você vai lá, toda a informação faz o PPT. E tem, que é a apresentação para os estudantes. E tem um outro detalhe que é importante. Como o chat é da Editora do Brasil e ele é alimentado com material da editora, as respostas são muito mais confiáveis, as respostas são super seguras, porque elas se referem ao material. Então imagina, você está na escola, você usa o material da editora e você tem acesso ao ASAP Educa para o professor. E não tem que baixar o aplicativo também, é direto no WhatsApp, como se estivesse conversando com alguém. É um material muito bacana. Falo para você ter a chance de conversar sobre, de ver sobre. Entre em contato com a galera da editora, entre em contato com o pessoal, que eles vão te explicar ou vão indicar alguém que pode te explicar um pouco mais sobre isso. Porque é muito legal. É uma forma muito atual, muito simples de lidar com a inteligência artificial e você pode, inclusive, na sala, projetar, mostrar, olha só, estou usando, estou conversando, olha o que responde. Acho que é muito bacana. Fica aí com uma proposta que eu adorei, achei... Você se sente muito no futuro, assim. Eu me sinto em Star Trek, perguntando algo pro computador e o computador me devolvendo, explicando o que ele quer. Então eu fico todo, né, todo felizão. Fica uma dica para vocês que eu acho que é muito legal. No mais, sigam a Editora do Brasil nas redes sociais, @Editora do Brasil _oficial lá no Instagram. Pode ir lá. Por lá você entra em contato com o pessoal também, pode mandar mensagem, que é facílimo, o pessoal responde logo para você também, e você vai ter mais conhecimento e acompanhar as facilidades, as possibilidades dos materiais da Editora do Brasil envolvendo educação para vocês. E é isso. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.